A paz do Senhor, internautas e telespectadores do canal Promessas, o canal 26 da NET. Este é o programa Crescer EBD. E hoje temos um programa muito interessante, muito importante, uma mensagem que vai realmente impactar o seu coração. Estaremos falando sobre a postura do professor de EBD. E hoje trouxemos dois convidados especiais, mestres em educação, que vão falar de um assunto inteiramente plausível para a sua vida, tanto para quem gosta de escola dominical, para os irmãos que participam da escola dominical. O nosso programa está no ar, fique conosco. O tema do nosso programa de hoje é a postura do professor de escola bíblica dominical. E para isso nós estamos recebendo aqui hoje, com muito prazer, o pastor Antônio Moura e o pastor Paulo Fialho, que são mestres em educação e estão aqui com muita disposição para falar desse assunto tão interessante. Paz do Senhor, pastor Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E, em termos gerais, eu gostaria de perguntar ao senhor como deve ser a postura do professor de escola bíblica dominical. Qual seria a postura ideal para um professor de escola bíblica? Paz do Senhor, pastor Divino, paz do Senhor, pastor Fialho. Em termos gerais, eu quero dizer o seguinte, que um professor ele tem que ter uma postura muito sóbria. O pastor ou o professor que estiver ministrando para a escola, ele não pode se dar ao luxo de ser uma pessoa que aborde o assunto de uma forma leviana. Então, ele tem que ter uma postura ponderada e tem que estar sempre fundamentado, calcado na revelação, no texto bíblico da Bíblia Sagrada, né? E com base nessa revelação escrita, ele vai expor, contextualizando as experiências de vida cristã com base no que foi revelado na Palavra de Deus. Amém. Nisso, nós podemos dizer que seria uma postura altruísta, abnegada e, concomitantemente, uma postura que venha realmente cumprir o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Isso, ele tem que estar ciente da nobreza da sua missão e entender que ele é só um instrumento nas mãos de Deus. Então, nessa postura de se identificar como instrumento, nós temos que estar sempre abertos para facilitar a ação de Deus de revelar a sua palavra aos alunos. Amém. Também com grande satisfação nós estamos recebendo o pastor Paulo Fialho. E o pastor Paulo Fialho tem uma larga experiência na docência. Pastor, paz do Senhor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falar sobre a postura do professor de escola bíblica. E nós vamos colocar essa postura para que o senhor nos traga uma reflexão no que tange a questão ética, a postura ética do professor de escola bíblica dominical. Pai do Senhor, queridos pastores, a questão da ética é algo que deve ser sempre muito debatido. Primeiro, nós precisamos definir o que é ética. Ética, na verdade, está relacionado a princípios. Então, a postura ética do professor de escola bíblica dominical é aquela postura que está na Bíblia, na segunda carta de Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo as características que deve ter um obreiro. Ele deve ser alguém que nasceu de novo, ele deve ser alguém que confessou os seus pecados, alguém que foi implantado nele o caráter de Cristo, alguém que é dirigido pelo Espírito Santo. Isso vai fazer com que ele seja uma pessoa idônea, casado ou solteiro, mas que não tenha hábitos do mundo, que compartilhe da palavra de Deus, que viva uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica e que respeite, acima de tudo, os seus alunos.
O professor ele é apenas um intermediário, é um mediador na sala de aula. E ao ser um intermediador, um mediador, ele automaticamente tem que ter uma postura de respeito, de humildade, de estímulo aos seus alunos. A vida que ele tem, íntegra do ponto de vista cristão, vai se refletir na sala de aula. Portanto, a ética, nesse caso, ela está inserida nos princípios bíblicos. E a sua moral, atitude e comportamento vão refletir em sala de aula. Endossando as suas palavras, eu trago aqui à memória uma palavra do grande evangelista Moody, quando ele diz assim que de 100 pessoas, 99 vão ler a sua vida e só um vai ler a Bíblia. Então, a questão exemplar, a questão do exemplo, faz toda a diferença, pastor. É verdade, porque o aluno ele é um aprendiz. E ao ser um aprendiz, o referencial dele é o seu mestre. Quando ele olha para o professor, ele busca não apenas alguém que tem conhecimento bíblico, mas que tem um comportamento exemplar. Concordo plenamente com o pastor. Amém. Graças a Deus. Pastor Antônio Moura, acerca da postura teológica. Hoje se fala muito em formação continuada para o professor, muito em capacitação. No que diz respeito à formação teológica, qual deve ser a postura ideal do professor? Pastor Divino, primeiramente vamos definir teologia, porque de uma forma um pouco não aprofundada, muitas pessoas definem a teologia como estudo de Deus. E na verdade não é, porque Deus não pode ser reduzido ao nível do objeto que possa ser analisado ou estudado. Então nós temos que entender que teologia é a maneira como o homem pensa acerca de Deus. Então o que nós podemos falar sobre preparação teológica tem a ver com a maneira como nós enxergamos as várias correntes de pensamento acerca de Deus. E no caso nosso, especificamente da Assembleia de Deus, seria muito importante que, além do conhecimento da teologia essencialmente pentecostal, nós estivéssemos também fazendo um apanhado da teologia do nosso tempo. Nós tivemos a oportunidade de falar muito na teologia da pós-modernidade, nesse simpósio que nós participamos juntos, e nós vimos o quão importante é que a nossa mensagem seja uma mensagem inteligível, que as pessoas possam compreender o que nós estamos falando. E aí é importante, então, que um professor não domine somente a teologia dentro do contexto religioso, eclesiástico que ele está inserido, mas, acima de tudo, a teologia, as várias teologias, as várias maneiras das pessoas enxergarem Deus do seu tempo, para podermos estar sempre contextualizando a mensagem de forma que todos possam entendê-la. Amém. Nós vamos dar um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa com reflexões ainda mais interessantes. Fique conosco, já voltamos. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Estamos de volta com o nosso programa.
falando sobre a postura do professor de EBD. E, dando prosseguimento, nós vamos ouvir o pastor Paulo, que irá falar conosco através do comprometimento, o nível de comprometimento desejado e que tanto se almeja na escola dominical com relação ao aluno, à escola. Pastor Paulo, esse comprometimento com relação à escola, com relação ao aluno, é muito importante para o crescimento da escola bíblica dominical? Sem dúvida, pastor. O professor, ele tem que ter uma identidade com a escola que ele está trabalhando. Nós precisamos lembrar que a escola bíblica dominical, na verdade, é um despertar do conhecimento bíblico e depois deverá ser aprofundado com seminário, cursos complementares. Então esse professor ele tem que estar muito bem embasado na Bíblia, ele tem que ter um planejamento de aula, elaborar o tempo de cada aula, metodologia que ele vai utilizar, a dinâmica que ele vai utilizar, ele tem que ter uma afinidade com os alunos, respeitar os alunos e saber interagir, fazendo com que o aluno cresça, respeitar a doutrina da igreja, no nosso caso, a doutrina da Assembleia de Deus é uma doutrina arminiana, wesleyana. Ele precisa ter uma visão geral, respeitando as outras doutrinas, porque na sala de aula podem surgir questionamentos com relação a isso. Ele precisa ter um conhecimento pedagógico interessante, saber usar métodos, saber explorar da melhor maneira possível essa interação aluno-professor. Lembrando que o professor ele é apenas um facilitador de conhecimento para o aluno. O objetivo, primeiro, é exaltar e glorificar a Deus. E, em segundo lugar, formar novos bons obreiros. Em suma, dentro da colocação do senhor, nós podemos então entender que o comprometimento com a escola e com o aluno faz toda a diferença no crescimento da escola e da classe que o professor dirige. O aluno ele consegue ir até o limite do seu mestre. Um mestre não comprometido gerará péssimos obreiros. Um mestre bem comprometido, pontual, cordial, amável, carinhoso, que saiba interagir e respeite o seu aluno como alguém que está apenas passando por uma fase de aprendizado, sem dúvida, o comprometimento vai ser fundamental para o bom resultado. Amém. Pastor Antônio Moura, dentro da questão da postura do professor de escola bíblica, nós podemos focalizar algo muito importante, que é a questão da necessidade de mudanças. Porque muitas vezes há a questão do comodismo, a questão do professor ficar bitolado apenas numa visão restrita. E dentro desse parâmetro, pastor, o que o senhor acha que pode ter o professor enquanto postura? Está aberto à mudança, aberto a transformações necessárias? Sim, pastor. Primeiramente, nós temos que entender que a nossa vida cristã é um processo dinâmico. E como processo dinâmico, nós temos que estar abertos sempre a reformulações, mudanças que fazem parte da nossa vida. É lógico que a essência, o conteúdo, nosso comprometimento com Cristo é algo que não muda, é o mesmo, né? O Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo. Agora, evidentemente que o tempo que nós estamos ministrando, existem desafios diferentes dos tempos bíblicos, do tempo do apóstolo Paulo, por exemplo. Então, dentro dessa perspectiva de que nosso mundo é um mundo que está em constante mudanças, o professor ele não pode ficar bitolado ao passado, não pode ficar preso ao passado, ele não pode ser uma pessoa que se recuse a rever pontos de vista, ele não pode ser uma pessoa inflexível, porque ele vai acabar ficando sozinho. Então, é muito importante que o professor cultive sempre a ideia de que ele é um eterno aluno. Ou seja, não é porque eu estou na função de professor que eu vou deixar de aprender. Não. Enquanto eu estiver ensinando, eu vou estar sempre aprendendo com os meus alunos, vou estar sempre aprendendo coisas novas, uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente, que vai aperfeiçoar a minha maneira de enxergar a vida. Amém.
Eu quero agradecer a participação do pastor Paulo Fialho e uma participação tão importante, pastor Antônio Moura, que nos trouxe essa grande contribuição, e quero agradecer a todos os nossos telespectadores, internautas, que certamente vão ser edificados com a mensagem que foi ministrada neste programa.